Olá, pessoas! Hoje o nosso Política e Cotidiano vai bater um papo com uma mulher extremamente gabaritada para falar para a gente sobre o que está acontecendo no nosso município. Vereadora, primeira presidenta mulher do PT Goiás, atua fortemente na causa do meio ambiente, inclusive estava recentemente numa missão no Rio Meia Ponte, né? A gente vai querer saber um pouco mais sobre isso. E atualmente tem feito uma oposição forte e firme em relação ao prefeito Sandro Mabel. Kátia Maria. Kátia, muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. E eu quero que você já comece falando pra gente como é que foi essa história da sua missão no Meia Ponte, já que a sua pauta é o meio ambiente, e como é que está sendo lidar com um tema um tanto complexo, nesse momento que parece que o prefeito está focado em outras direções. Como é que você está pensando em cuidar do meio ambiente de Goiânia, Kátia? Prazer, né, estar aqui com você, Marcos, nesse espaço privilegiado, para mim uma honra. Nós temos tido uma postura na Câmara Municipal de ser a voz da população mesmo, né? Na gestão passada nós tínhamos a ampla maioria, base do prefeito Rogério Cruz. Essa base mudou o governo, ela migrou automaticamente ao atual prefeito, Sandro Mabel, e compete a nós fazermos aí essa voz ativa para que os interesses da população sejam todos eles assegurados no debate que acontece no parlamento, que é esse lugar da diversidade da ideia, da complementação das propostas para que as diversas áreas da sociedade possam ser contempladas. Eu tenho uma pauta muito forte no meio ambiente, na saúde, na educação, na cultura, e nós temos trabalhado para que o nosso mandato possa dar uma grande contribuição para Goiânia. A expedição do Rio Meia Ponte é um exemplo desse trabalho que a gente tem realizado. Esse manancial que abastece 40% dos domicílios de Goiás, cuidar, porque nós vivemos um momento de mudanças climáticas, crise hídrica, né? Várias vezes no ano a gente vê falta de água na torneira dos lares goianienses da região metropolitana de Goiânia, e o nosso papel, né, como pessoa que tem essa consciência, que tem esse conhecimento, é fazer com que o poder público, o executivo desperte, os meus colegas vereadores também desperte, que a Assembleia Legislativa, o governo do estado, o governo federal, nós estamos falando de um ano que nós vamos receber a COP30 no Brasil. O ano passado eu tive a oportunidade de ser selecionada no meio de 470 projetos de experiências locais exitosas. O projeto Meia Ponte foi selecionado de 5. Bacana. Então, a gente teve a oportunidade de estar na COP29 apresentando esse projeto do Meia Ponte, e nós queremos continuar fazendo esse trabalho que é de educação ambiental, que é de levantamento de dados, que é de ganhar as pessoas para poder fazer parte, né, desse movimento de recuperação desse importante manancial, e nós queremos estar na COP desse ano em Belém, apresentando os avanços que nós teremos do ano passado para cá. Veja você que nós começamos ele em 2023, em março de 2023 nós tínhamos 16 parceiros, instituições parceiras. No segundo ano, 24, nós tínhamos 22 e agora nós temos mais de 40 parceiros. Começamos com 150 voluntários, hoje nós tivemos mais de 320 voluntários. Então, mostra que as pessoas estão entendendo a nossa proposta, que é possível recuperar o Meia Ponte, ao invés da gente ter aquele olhar de que o Rio Meia Ponte é um lugar de despejo daquilo que não presta, que não tem serventia mais na vida da população, porque tem até a piadinha, isso não presta, joga no Meia Ponte. Nós queremos quebrar esse paradigma e mostrar para as pessoas que o correto é abraçar o Rio Meia Ponte, porque ele, além de ofertar água, ele pode também criar um espaço de contemplação, um espaço de lazer, um espaço de turismo, onde as famílias goianienses possam, assim como foi no passado, década de 80, década de 90, a gente ainda tinha muito, onde as famílias passavam o final de semana às margens do Rio Meia Ponte, né? Então, acho que a gente tem que
recuperar isso, porque além de ofertar água, ele ainda pode ser um componente importante de lazer, como eu falei, né, de contemplação, mas também com outro viés que, na minha concepção, é urgente. Goiânia atravessa ondas de calor muito forte, né? Quem está acompanhando aí sabe, a gente está tendo, assim, temperaturas que a gente nem imaginava que a gente fosse ter. O que é uma tendência. Uma tendência. Dificilmente a gente vai arrefecer isso. Uma tendência. Como é que a gente vai arrefecer? Vamos fazer com plantação de árvore. Recuperar as margens do meia-ponte é garantir, principalmente da corrente de ar que vem da região norte de Goiânia, a circulação maior de ar, fazendo com que essa temperatura possa ser um pouco mais amena e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Pensando nesse tópico em específico, né? Pensando no meio ambiente, pensando até nessa questão da corrente de ar que pode nos ajudar a refrescar um pouco mais essa cidade cada vez mais quente, a gente tem uma barreira que está sendo criada, né? O nosso plano diretor é tão mexido e os prédios pulularam para todos os cantos e transformaram essa cidade em algo meio que cercada por grandes edifícios que tem uma tendência de aumentar cada vez mais. Como é que tem sido a sua atuação e tem sido o trabalho também de toda a Câmara de Vereadores nessas questões, pensando no plano diretor, que sempre é uma polêmica sem fim dentro daquela casa, né? Na verdade, o plano diretor que foi aprovado na legislatura passada, ele é um plano que, infelizmente, ele é muito permissivo, então a especulação imobiliária joga muito com isso e nós precisamos ter um zelo. Nós fizemos audiências públicas, procuramos as universidades, o CREA, o CAL, para ser nosso parceiro, porque eu sou a favor do desenvolvimento, mas eu quero um desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento que possa trazer qualidade de vida para todos nós que escolhemos Goiânia para morar. Então não adianta você fazer um avanço desenfreado da construção civil, da cadeia do imobiliário, né? Porque isso tem consequência. As pessoas não são bobas, elas querem saber, tá bom, vai levantar um prédio aqui, mas tem água que dá para abastecer todas as famílias que vão crescer ali? Como é que vai ficar o transporte? Como é que vai ficar essa sensação térmica? Então, acho que a gente tem que ter o zelo de desenvolver, mas buscando que isso seja em consonância com a questão da sustentabilidade. E acho que nós temos inúmeros mecanismos que nós podemos usar para fazer com que Goiânia seja uma capital valorizada, uma capital que tenha, né, um atrativo nessa área da construção civil, no ramo imobiliário, mas que tenha qualidade de vida para as pessoas também, né? O imobiliário pelo imobiliário não garante qualidade de vida. Então, esse tem sido uma tônica minha, nós inclusive judicializamos ali aquela ação que nós tivemos na virada do ano, que foi de autorizar a edificação ali na FUAD Seba, né, que vai para o Serra Dourada, porque ali ela é uma área que precisa ter permeabilidade, que é no Jardim Goiás, ali a Vila Lobó, que já sofre muito com esse impacto. Nós temos o Serra Dourada, o estacionamento do Serra Dourada, que já tirou muita capacidade de drenagem, e se vocês perceberem, quem está nos acompanhando, as últimas chuvas, a Marginal Botafogo, que é o córrego Botafogo, ele supitou. Sim. A ampla maioria das vezes. Toda vez que for um volume maior de chuva, a Marginal Botafogo supitou. Por quê? Porque ali já foi edificada além da conta, né? Nós precisamos ter medidas de adaptação, porque a Marginal não vai comportar esse volume de água sem ter permeabilidade. Então, a nossa atuação tem sido uma atuação de que nós defendemos o progresso, o desenvolvimento, mas dentro de uma lógica do desenvolvimento local sustentável. Se eu pensar bem, né, é até um mote de campanha de Goiânia como uma das melhores cidades do Brasil em qualidade de vida. Se continuar assim, daqui a pouco não vai fazer sentido mais, porque não vai ter mais qualidade de vida. E assim, o que a gente precisa fazer, Marcos? Eu faço muito esse debate, eu pesquiso, né? Meu mestrado foi em desenvolvimento local sustentável, então eu falo com quem tem estudado isso aí desde 2010. E é um engano a gente achar, mas Goiânia foi premiada a cidade mais arborizada. Não é que Goiânia tá boa, é que as outras cidades estão pior do que Goiânia. Então a gente precisa ter uma outra régua para a gente medir se nós quisermos ter qualidade de vida, porque esses indicativos acabam mascarando, né, uma deficiência que a gente tá, porque essa onda de calor é retirada de árvores
e aumento de concreto. É isso. Né? A água não tem para onde ir, a chuva cai direto e sai lavando, e chuva não pede licença, a água não pede licença, caiu, ela sai rasgando. Então, não é só pela questão ambiental. Se a gente observar inúmeras obras de infraestrutura das prefeituras, todo ano ela tem que ser reformada. Por quê? Porque não tem a compatibilidade com o fluxo de água, e aí você tem que ficar enxugando gelo. Você conserta esse ano, quando chegar a chuva do ano que vem você tem que consertar de novo, quando chegar a outra você vai. Então a gente precisa ter soluções mais sustentáveis nesse percurso do que nós queremos para Goiânia, para ser uma cidade com qualidade de vida real. E a própria marginal que você citou, todo ano chove muito, ela inunda, ela vai desmorona um pedaço, você tem que refazer um pedaço e vira essa bagunça sem fim. Mas aproveitando esse gancho da sustentabilidade, do crescimento, do desenvolvimento que de fato possa manter Goiânia com boa qualidade de vida, tem uma pauta que está incomodando muito a nossa audiência, que é a tal da taxa do lixo. E que vai começar a dar barulho realmente em junho, né? Porque a prefeitura não conseguiu se organizar para já passar a cobrar, como queriam, já está cobrando, jogaram para junho. Mas o cidadão vai ver isso no boleto da água, da Saneago. E como é que isso vai repercutir? Como é que está sendo esse debate, ou se é que está tendo espaço para esse debate, Kátia? Olha, é grave, né? Quem acompanha o nosso trabalho na Câmara sabe que o ano passado foi assim, eu fui muito aguerrida naquele momento, né, de debate dessa taxa do lixo, fomos contra, questionamos, entramos com a liminar, infelizmente o judiciário, até por conta das articulações que tem, né, a prefeitura, você conversa, mas a prefeitura conversa também, são poderes, né, que dialogam entre si, e ele acabou não dando a liminar, nós entramos como amigos curi, então nós assinamos também a ação de inconstitucionalidade junto com o PSDB, porque para nós ela é completamente inconstitucional. A lei diz que, primeiro, caso necessário, seja criada a taxa do lixo, é isso que o marco regulatório de saneamento fala. A prefeitura não tem o dado real do que é a situação da Comurg, da limpeza urbana da cidade. O TCM, que inclusive concordou com o nosso questionamento, também não tem, né? Eles também estão em busca de dados complementares. A própria Comurg, a gestão da Comurg, todo dia é uma caixa preta que aparece um elemento novo. Como é que você tira um caos instalado na gestão e coloca a fatura nas costas do contribuinte? Então esse é o primeiro ponto. O segundo é que a Constituição ela é clara. Você não pode criar um tributo em cima do outro, similar. E o que eles estão fazendo é criando como se fosse um segundo IPTU com a justificativa que é a taxa do lixo, mas o projeto sequer deixou a trava para dizer que o recurso arrecadado será utilizado na taxa do lixo. Ou seja, do jeito que está, eles vão dizer que é para a taxa do lixo e pode gastar onde eles quiserem e a gente continuar com o mesmo problema. E aí eu vejo que, nesse sentido, a gestão do Sandro Mabel, para mim, não mudou em nada da outra gestão. A cidade continua suja, os trabalhadores da Comurg continuam precarizados, a Limpagim continua tendo o seu faturamento pago sem prestar o serviço, ele que fez um grande barulho dizendo que ia rever contrato, que ia fazer aquilo, eu brinco que é muito trovão para pouca chuva, fala muito, mas faz pouco. Ele não teve coragem de fazer o enfrentamento que deveria enfrentar. O processo da Limpagim está judicializado, a qualquer momento eles podem ter que deixar o trabalho que eles, de certa forma, ganhar na licitação, porque a licitação está sendo questionada. E o Mabel não fez nada para poder rever isso. Então é um dinheiro que está indo pelo ralo. Paga a Comurg, paga a Limpagim, então, e a cidade está suja. Eu quero até fazer esse recorte aqui para quem está nos assistindo agora poder entender, porque eu tenho certeza que tem gente que não está sabendo direito o que está falando. Mas então tem a Comurg, que já pega dinheiro do contribuinte para ser mantida, e é uma estrutura de já há décadas deficitária e problemática. E agora tem a Limpagim, que é uma outra empresa que também está pegando dinheiro para fazer o mesmo serviço que a Comurg ia fazer. Para quem está em casa nos vendo agora, não sabe dessa história. Fazendo. E que não está fazendo. Não está fazendo. O contrato da Limpagim, eles iam escalonando, né? Ela começaria no centro, região leste, até crescer para a Goiânia inteira. Tinha prevista a coleta, remoção, varrição mecanizada. Varrição mecanizada não durou um mês.
Ela não faz mais nem no centro de Goiânia. Eu falo porque eu moro no centro de Goiânia, eu ficava vigiando. Quem fazia a varrição manual continua sendo os trabalhadores da Comurg. Não são os trabalhadores da Limpagim que varre o centro de Goiânia. Eu falo porque eu ando o centro de Goiânia, eu cumprimento, né, ali os nossos comurgueiros. E eu pergunto, e eles continuam fazendo. Então, em tese, eles estão pagando para a Limpagim, a Comurg está ajudando a fazer o serviço, porque a Limpagim não dá conta de fazer o serviço, mas ela está recebendo. Ela está recebendo. Então, isso é irregular. O prefeito tinha que ter cancelado, no mínimo, ter feito ali um ajuste de contas no contrato da Limpagim. Nem isso foi feito. Então, por fim e ao cabo, quem está me assistindo agora em casa, presta atenção que a gente já está pagando e nós vamos pagar ainda mais. Pensando nessa dinâmica da prefeitura, você citou na sua visão, né? Que há uma manutenção da forma de governar que era do Rogério, agora na gestão do Mabel, mas fundamentalmente o que também se manteve foi a base, né? Como você pontuou no início da nossa conversa aqui. Lá dentro da casa, como é que os outros vereadores estão se colocando nessas questões que, por enquanto, parece que não está vindo nada mais pesado da parte do prefeito, ele está com os decretos dele, tocando o barco da maneira que ele acha que tem que tocar, e a base está meio caladinha. A hora que o povo vai começar a cobrar, porque tem coisas que ele está fazendo que vai deixar muita gente muito desgostosa, né? Mexeu na 44 com os ambulantes, tem os projetos de tirar o pessoal em estação de rua, mas ainda meio obscuro, não sabe muito bem como é que vai ser isso, vai começar a cobrar a taxa do lixo. A Câmara, né? Você faz a sua oposição lá, mas e o pessoal da base? Não vai acordar? Não acha que não tem nada a ver com isso? Como é que está esse jogo? Eu acho que ainda tem ali um momento, um período das pessoas sentirem, né? Tem muita promessa de melhorar para a base, mas tem uma insatisfação, né? Nos bastidores, os vereadores comentam, né? Não apenas desse tratamento aos vereadores, mas do próprio tratamento do prefeito com a sociedade. Então, existe também um descontentamento, né? E para mim está muito claro, não tem nada de novo. Nós estamos chegando aos 100 dias com o mesmo modelinho de gestão, com o mesmo. Não, no caso do Mabel tem mais de 100 dias, né? Porque ele já assumiu o mandato. Exatamente. Porque ele começou desde a transição, né? Lá em outubro, na saúde, com a intervenção, eles começaram 9 de dezembro a assinar mesmo, fazer todos os processos. Então, tem um certo descontentamento no bastidores com a postura do prefeito. E para mim está muito claro que é uma gestão de continuidade. Aquela faixa sob nova direção é só uma fachada mesmo, literalmente uma fachada. Por quê? A base na Câmara é a mesma, não mudou nada. Quem defende o Rogério Cruz hoje defende o Mabel, né? A base de gestão dele, uma boa parte migrou do governo do Rogério Cruz e foi ser secretário, diretor na gestão dele. Então ele tem ali, né, várias pessoas que estavam na gestão passada em postos estratégicos, fazendo parte da sua gestão. Para quem fez um debate, um discurso de mudança, de revolução, etc., não combina com isso, né? Só para você ver, a semana passada a notícia que o ex-secretário de Finanças também foi para a gestão. Agora, quem fala que tem uma calamidade, que é uma contradição, que nós entramos na justiça e vamos provar que não existe calamidade, inclusive está no jornal de hoje, o secretário de Finanças dizendo que encerrará o ano com um equilíbrio das contas. Mas o prefeito falou semana passada na prestação de contas que vai gastar 8 anos para pagar a dívida. Como é que você, depois de uma semana, o secretário de Finanças fala no jornal que vai fechar o ano com equilíbrio? Ligeiro. Com superávit primário. Entendeu? Então não bate, a informação não bate. Ora eles falam uma coisa, ora fala outra. E quem está sofrendo é a população. Nós temos na saúde. Eles estão governando desde o dia 9 de dezembro. Eu era presidenta da Comissão de Saúde, sei exatamente o que estava acontecendo, continuo como vice-presidenta na comissão, acompanhando muito de perto. Não adianta o prefeito fazer visitas na madrugada, meia-noite, que nem é madrugada, né? Eu também durmo muito tarde, para mim seria um sopro fazer visita num hospital meia-noite e meia, mas não adianta ele ir se ele não levar o insumo, né? O medicamento, a condição de trabalho, aumentar a equipe, e não tem nada disso. Eles estão 90 dias, eles deram conta de comprar medicamento básico, medicamento para dor, a Bocate, que é de aplicar um soro, um negócio que você não tem prescrição, assim, que é um negócio que demanda de uma licitação muito elaborada.
Eles estão com o decreto de calamidade, poderia contratar em regime de emergência. Nem isso eles deram conta de fazer. Nem isso eles deram conta de fazer. Todas as unidades, eles saem da unidade, o povo me manda o WhatsApp contando, vereador, aqui tá assim, 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 assado. O dia que ele foi lá na UPA, da chácara do governador, a enfermeira me mandou na hora, falou, vereadora, não tem nem papel toalha para nós, enfermeiros, secar a mão. Nós estamos aqui secando na roupa, correndo risco de contaminação, porque nem papel toalha a prefeitura deu conta de ofertar para o funcionamento das unidades. De fato, há aí um descasamento no discurso e na prática, pelo que você está relatando para a gente. E alguns vídeos já circularam nas redes também. Teve um vídeo dele brigando com, acho que era um enfermeiro dentro de um desses cais. Então, assim, muita coisa. Eu acho que isso depois, tem uma diferença do Rogério Cruz, porque o Rogério Cruz era o prefeito que o povo podia derrubar o mundo na cabeça dele, que ele estava zen, né, na realidade dele. O Mabel é o contrário. Ele é do perfil, né, arrombado e não leva desaforo para casa, e às vezes a pessoa não precisa nem falar um desaforo para ele é que fala para as pessoas. Então, as denúncias de assédio moral na saúde, na educação e no pessoal da limpeza tá assim gigante. É um negócio que a gente tem que ter zelo, porque tá fora da curva. De fato, a postura do prefeito era uma postura muito ostensiva e muito abrupta em alguns momentos, e ele próprio divulga isso nas redes sociais dele, então não é novidade nenhuma o que a gente está falando aqui. Vamos ver quanto tempo vai durar essa dinâmica e quanto tempo os vereadores e a sociedade vai ter essa complacência, vamos dizer assim. Até porque o tal dos 100 dias está acabando, acaba essa semana, vai ter até show, né? A pessoa da região noroeste vai ter show dos 100 dias. Pois é, isso não tem dinheiro, mas vai ter dinheiro para colocar estrutura, né? Para o povo cantar, etc. Eu sou muito a favor da cultura. Eu acho que não precisava plantar essa imagem de terra arrasada, porque não está terra arrasada. Poderia fazer um negócio que a população tivesse sentindo a diferença da execução da política pública na ponta, e ainda ter ali a vantagem de comemorar os 100 dias, mas do jeito que tá, eu não faria show. Não é porque vai gastar, não, é porque não tem o que comemorar. Realmente, vamos ver o que vai acontecer nesse evento dos 100 dias. Kátia, mas agora vamos evoluir um pouquinho para outras esferas da política. Você, como ocupante de um cargo importante dentro da estrutura do Partido dos Trabalhadores, obviamente está olhando também já para 2026, porque é uma dinâmica que ela se faz muito presente. E a gente tem sentido esse 2025 assim, muito mais aquecido na minha leitura do que foram os anos ímpares anteriores. O 23 não estava tão assim, o 21 também não estava tão assim, mas 25 o bicho está pegando. Como é que está a programação do PT para 2026, desse mundo que continua polarizado e que está essa dinâmica tão envolvida com outros assuntos de extrema gravidade, né? Como essa luta do Bolsonaro com o Supremo, essa redução clara da aceitação do governo Lula. Como é que estão pensando isso para o ano que vem? Olha, eu acho que aqui o nome do programa traduz um pouco a nossa prática, que é a política cotidiana. Não tem jeito, eles estão entrelaçados e a gente faz política no dia a dia mesmo. Então, é nesse dia a dia que a gente vai construindo. Eu acredito que assim, nós, há 3 anos atrás, o Brasil enfrentava a fila do osso. Eu vi algumas pessoas que eu tive que chamar a atenção, porque falavam assim, porque as pessoas usavam a pele do frango como a proteína que ele estava usando na sua refeição. Eu adoro pele de frango frita, né? Você tomar ali um tira-gosto com... Mas isso é de vez em quando. Você achar normal as pessoas estarem na fila do osso e comendo pele de frango, infelizmente muita gente naturalizou isso no governo Bolsonaro. E nós trabalhamos todo esse período, o presidente Lula, para fazer essa reconstrução. O Brasil tinha perdido a credibilidade internacional, a política interna não estava boa, tanto que as pessoas não tinham nem poder de compra para alimentação. E o presidente Lula chegou fazendo esses movimentos conjugados entre o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social, a pauta ambiental, que também foi muito forte, porque, veja você, quando é que nós íamos pensar que esse pessoal da extrema-direita ia criar o Dia do Fogo? O Dia do Fogo foi instituído no Brasil.
Para quem não está lembrando, foi um dos grandes incêndios que aconteceram na Amazônia. Exatamente, planejado, e agora de novo, né? Então, eles criaram esse modo operandi e o presidente Lula teve que lidar com essas três frentes: desenvolvimento econômico, a sustentabilidade ambiental e o desenvolvimento social. E nós demos conta, em 2 anos de governo, para você ver, a notícia da semana é o tarifaço do Trump. O tarifaço do Trump pegou a economia mundial, todo mundo sentiu o impacto. Se você pegar a bolsa, nossa, aqui, e o impacto no dólar foi um dos países que menos teve impacto. Sim. Por que menos teve impacto? Porque o presidente Lula, junto com a Haddad, estava fazendo a tarefa de casa. Quando as pessoas reclamam assim, mas o Lula está viajando muito, cada viagem dessa, o Lula está fazendo da crise a oportunidade, porque os Estados Unidos estão fechando a porta, ele está dizendo, lá no Brasil eu tenho o mesmo produto, vocês podem comprar lá da gente, sem essa política do tarifaço. Então, o presidente Lula veio reconstruindo a nossa política interna e externa com muita sabedoria. Nós temos hoje um crescimento do PIB que ninguém acreditava, nós temos a menor taxa de desemprego do último período, nós tiramos 20 milhões de famílias do mapa da fome de novo, as pessoas têm o que comer, estão comendo carne hoje. Mas não está comendo a picanha. Pois é, mas a gente sabe que não é de uma vez. Mas pelo menos a pessoa não está comendo a pele do osso, a pele do frango, nem está na fila do osso. Ela está comendo a carne de segunda, muitas vezes ela come a carne de primeira, que não é a picanha. Ela melhorou muito, né, a sua qualidade da alimentação. Porque isso para o presidente Lula, isso para nós do Partido dos Trabalhadores é crucial, a pessoa ter comida na mesa. Para nós é muito caro isso, Mas né? Essa redução, então, da aceitação do governo Lula, que tem sido mensurada em várias pesquisas, você atribui ao que, mais especificamente hoje? Olha, eu acho que nós precisamos fazer um pouco aí dessa tarefa do diálogo direto. Eu acho que o governo, ele, com esse, vou chamar de freio de arrumação que ele deu, fazendo ali algumas mudanças da articulação com o Congresso, a mudança da comunicação, né? A pesquisa já mostra que o presidente recuperou alguns pontos já nessa pesquisa Datafolha. Eu acho que precisa ter essa movimentação. E uma coisa, você trabalha com essa área de marketing, você sabe, nós precisamos ter mecanismo de conscientização política. E eu sinto que a gente precisa avançar um pouco mais nisso. As pessoas, eu tinha um amigo em Senador Canedo que comprou um carro na época do Lula, foi nem na época do Lula, já foi na época da Dilma. E ele ficou muito feliz porque tinha o carro, etc. Depois veio aquela crise toda, a onda da extrema-direita. Aí eu fui conversar com ele e falei, não, esse carro que eu comprei foi com o meu suor, não tem esse negócio de política do governo, não. Eu tentando mostrar para ele que ele comprou o carro e tinha aquele padrão de vida porque tinha uma política econômica estabelecida. E ele discordando comigo porque já estava um pouco na veia do bolsonarismo. E aí, quando efetivou mesmo o bolsonarismo, ele precisou guardar o carro, porque ele não dava conta e depois ele precisou vender. E quando ele veio dialogar comigo de novo, eu falei para ele, mas e cadê o seu suor? Você não disse que não era o Lula, que você tinha dado conta de comprar o carro só com o seu suor? Isso é para te mostrar que não é, que tem que ter uma política de governo estabelecida que contribui para que as pessoas melhorem de vida, possa adquirir bens e serviços que às vezes um outro governo não deu essa possibilidade. Mas eu estou convencida que nós temos que continuar criando essas possibilidades para que a população, a gente diminua essa desigualdade, porque o Brasil é um país muito desigual, que todas as pessoas tenham oportunidade, porque nós não estamos falando de tirar dos ricos, nós estamos falando em dar condições para que o pobre melhore de vida. Né? Um bom exemplo é a isenção do imposto de renda. O presidente Lula não está tirando. Nós estamos isentando quem ganha até 5 mil. E a gente sabe, hoje 5 mil, se você for fazer, não é uma vida de luxo, não é de jeito nenhum, é o básico que você tem. Então, isentar essas pessoas, fazendo com que a taxação da grande fortuna, que é 140 mil pessoas, que elas possam fazer esse equilíbrio com os que estão sendo isentados de 5 mil reais, não prejudica a economia e melhora a vida
dessas pessoas que estão na base da pirâmide. Então, eu acho que a gente tem que continuar fazendo isso, mas a gente precisa fazer conscientização política, porque se a pessoa continuar igual o meu amigo, que acha que é só a vontade dele, o suor dele, ele não vai entender, vai achar que todo governo é igual, e está provado que não é igual. É por isso que nesse programa a gente fala de política e cotidiano, porque todos os dias a nossa vida é impactada pela política. Kátia, eu quero te agradecer pela presença, passou muito rápido. Isso mesmo. Você vai ter que voltar para poder falar de Goiás nas eleições de 2026. Mas fala o pessoal aí, onde é que eles te encontram, batem lá no seu gabinete, como é que faz? Nós estamos no Gabinete 13, na Câmara Municipal, mas também as nossas redes sociais, né? Kátia Maria On, nós estamos em todas as plataformas com esse nome, onde online, né? E também tem o WhatsApp do nosso mandato, 9656-3013, que é o lugar, que é o nosso canal. Nós chamamos de Gabinete Digital, que é onde as pessoas nos acionam e a gente ajuda a resolver os problemas da cidade. Um grande prazer participar aqui com vocês. Eu que agradeço e vocês eu espero na próxima semana, porque a gente vai continuar aqui falando da política que mexe com a sua vida. Muito obrigado e até lá.